Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande nós estarmos aqui nesse espaço da Biblioteca da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é também a Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Biblioteca José Carlos Barbosa Moreira, num espaço anexo ao lugar onde estão todos os nossos livros maravilhosos, os nossos lugares de estudo. E, na verdade, nós hoje estamos reinaugurando esse nosso lugar cultural, esse espaço cultural, com a primeira edição do nosso Café Filosófico. O Café Filosófico vai acontecer pelo menos uma vez por mês, pelo menos essa é a nossa intenção, essa é a intenção da nossa Comissão de Biblioteca e Cultura. E nós vamos filmar tudo isso que vai acontecer hoje aqui, e depois a filmagem vai estar alocada no YouTube da Emerge, porque nós queremos e pensamos que cultura é um fator extremamente relevante, cultura é uma área extremamente importante para a formação dos magistrados, para a formação dos juízes e das juízas que, na verdade, prestam jurisdição. E quanto maior a cultura, quanto maior for a expansão do conhecimento para outras áreas, que não necessariamente a área do direito, a área jurídica, melhor serão as sentenças, melhor serão os acórdãos, melhores serão as decisões da justiça no Brasil. Então, é com muita satisfação que estamos reinaugurando o espaço, hoje com a presença da doutora Roberta Araújo, ela que vai nos falar sobre a dissertação de mestrado dela, que foi, então, posta no livro Machado de Assis, Abolicionista, esse livro maravilhoso que nós temos hoje aqui em mãos. E nós temos, assim, enorme prazer de ter a doutora Roberta conosco, ela que é, então, advogada, mestra, já foi nossa juíza leiga do Tribunal de Justiça, e ela tem exatamente a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Ela, na verdade, é uma especialista nessa área, não é, doutora Roberta? Essa é a sua área de expertise. Ela tem também um podcast maravilhoso, que é o Justa Causa. Eu até aconselho a todos os senhores e senhoras que busquem o Justa Causa, onde ela faz entrevistas maravilhosas, muito densas, muito profundas e muito importantes, exatamente para a expansão do nosso conhecimento. Foi pensando numa pauta diferenciada que o Conselho Consultivo da Escola da Magistratura escolheu exatamente o livro, a dissertação da doutora Roberta Araújo, para abrirmos ou reabrirmos esse nosso espaço cultural. Estão conosco aqui o desembargador César Rodrigues, meu colega aqui do Tribunal de Justiça, ele que é doutor em Direito e doutor em Filosofia, um grande companheiro nessa expansão da cultura. Ele já esteve conosco em outras oportunidades em que a Emerge também trabalhou Machado de Assis. Doutora Roberta, essa já não é a primeira vez que trazemos Machado de Assis aqui para a nossa ambiência jurídica. Nós tivemos, no ano passado, vários encontros em que magistrados fizeram leituras dramatizadas dos contos de Machado de Assis. Então, conhecemos muita coisa sobre o bruxo do Cosme Velho, foi até uma surpresa para todos nós. Você mergulhar na obra de Machado de Assis é realmente um mergulho cheio de perplexidades, muito surpreendente. Você, na verdade, descobre coisas do Brasil e do Rio, principalmente, que você não conhece, e Machado é um grande artífice de mostrar essas coisas, como nós temos a oportunidade de ver hoje. Um homem que efetivamente soube sobreviver. Eu acho que essa questão da sobrevivência de um homem negro naquele momento histórico sobre o qual a doutora Roberta vai nos falar é uma grande luz no fim do túnel para aqueles que não acreditam que se pode lutar em qualquer circunstância, né? Saber lutar também é muito importante.
Ao lado do desembargador César Augusto, está o Dr. Luiz Henrique. O Dr. Luiz Henrique de Oliveira Júnior, que é advogado, ele é bacharel em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, especialista em Gestão Pública Municipal pela UF, Universidade Federal Fluminense, atuante nas áreas do direito civil, na verdade é uma outra pauta aqui que nós estamos trazendo, mas importante, porque ele é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio de Janeiro, subseção Niterói, e exerce os cargos de presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Por isso, entre outras coisas, porque é um homem que participa dessa luta, da luta da negritude no Brasil, é que a Escola da Magistratura o convidou para estar aqui presente, debatendo a obra da doutora Roberta. E, por fim, temos o professor Pablo Dias Fortes, ele que é, na verdade, graduado em Filosofia, é mestre em Educação, é doutor em Bioética e Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Fiocruz, inclusive, em muitos momentos, teve a oportunidade de estar em sala de aula com alguns dos nossos magistrados que cursaram a pós-graduação estrito sensu da Fiocruz numa parceria com a Emerge há pouquíssimo tempo atrás. Então, essa é a composição aqui da nossa mesa e com isso eu vou passar a palavra à nossa querida doutora Roberta Araújo para ela nos apresentar a obra que ela escreveu. Doutora Roberta. Obrigada. Acho que agora tá? Também. Pronto. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa mesa. Eu tenho uma honra imensa de estar aqui. Estudei na Emerge e é uma sensação de voltar a casa. Fico muito feliz de apresentar essa minha obra. Ela foi fruto, como a doutora Cristina falou, da minha dissertação de mestrado. Quando eu entrei no mestrado na UFRJ, eu não conhecia a obra de Machado de Assis. Essa, inclusive, foi uma das perguntas dos professores lá, né? Nossa, você escolheu Machado de Assis para se debruçar sobre isso tudo? Você deve adorá-lo. Eu falei, não conheço praticamente nada. Então, o meu ponto de partida foi exatamente o zero. Então, foi totalmente livre de qualquer pré-julgamento que eu teria, né? Ou então de pender para um lado ou para o outro, acerca da questão que eu queria demonstrar, né? Foi Machado de Assis, no Brasil oitocentista, um homem que se posicionou nos seus contos e romances sobre a questão da escravidão e sobre a abolição. Essa era a principal pergunta que eu tinha para responder. Porque eu conhecia, na verdade, Machado de Assis com os romances de Dom Casmurro, só bem por alto, e Brás Cubas, né, que são normalmente os trabalhados nas escolas. E aí eu falei, bom, vamos trabalhar todos os romances e todos os contos. Né, porque, inclusive, meu orientador falou, olha, é muita coisa. 10 romances e mais de 200 contos para você analisar e ver o que tem ali que você possa extrair ou não. Né? Porque Machado de Assis poderia não ter se posicionado em nada naquilo tudo. É muita coisa. Eu falei, não, darei conta, vamos fazer isso tudo para ficar bem completo, para ser a obra ficcional dele. Deixei de lado, portanto, crônicas, correspondências que ele tinha, enfim. Comecei a pesquisar sobre ele. Peguei as biografias que tinha sobre Machado, não foi só uma pessoa que escreveu sobre ele. Machado de Assis, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, aqui no Rio de Janeiro. E nesse mesmo dia nasceu também um outro grande homem que foi Luiz Gama, 9 anos antes. Então, isso para mim já começou a ser algo bastante emblemático, porque já admirava muito Luiz Gama e para mim essa serendipidade de você encontrar fortuitamente as coisas, para mim tem tudo uma ligação. E aí comecei a pesquisar a vida de Machado, neto de escravizados que foram alforriados,
veio de uma origem muito humilde, nasceu no Morro do Livramento. Morro do Livramento naquela época não era como a gente pensa, né, os morros agora cariocas, era uma chácara na verdade. Teve uma origem muito humilde, teve uma irmã, Maria, que morreu quando era muito nova, tinha 2 anos, ela morreu da epidemia de varíola. Vejam a importância da ciência, das vacinas e dessa evolução para essa questão de saúde pública. Então, ele perdeu a irmã muito cedo por isso e perdeu a madrinha também na mesma época. Então, ele começou a ter perdas muito novo. Aos 10 anos perdeu a mãe e ele só teve o ensino, na verdade, primário na escola. Fora isso, ele ia, quando vendia balas num colégio ali perto em São Cristóvão, ele ouvia um pouco as lições que as meninas que tinham uma família mais abastada tinham o privilégio de ter, né? A educação não era um privilégio, né, de todos. E aí ele começou a ouvir, era muito interessado, era um menino bastante estudioso realmente, começou a aprender francês com o padeiro do bairro e assim seguiu por toda a vida dele. Até no final dos seus dias ele aprendeu grego. Então era um cara bastante interessado, bastante culto. Ele publicou mais de 600 crônicas, mais de 200 contos, mais 10 romances. Então foi uma produção ininterrupta de 50 anos. Isso é um grande feito por si só, né? Publicar constantemente, não vivia exclusivamente da pena, como a gente diz, porque ele tinha também um cargo público no Ministério da Agricultura e ele era um cara bastante trabalhador em Caxias, não faltava nunca. Então foi promovido muito cedo aonde ele estava, 3 anos depois de começar, ali em 1873 foi promovido, e a gente vê uma evolução de Machado de Assis que é bastante linear, não tem muitas coisas abruptas, não só no trabalho, como também na vida pessoal. Era um cara bastante reservado. Ele foi casado com Carolina, que ele diz que foi o amor da vida dele, enfim, se casou em 1869, ficou com ela até o final dos dias, não tiveram filhos, tinham só uma cachorrinha lá de nome Graziella, e ela faleceu em 1904. Ele entrou em depressão, ficou muito mal, todo domingo ia vê-la no cemitério, levar flores. 4 anos depois ele falece. Mas percebam como a produção dele, mesmo com depressão, não caiu, porque naquele ano ele publica o último romance dele, que foi Memorial de Ares, importantíssimo, não só para a literatura brasileira, mas pela questão específica que eu trabalhei aqui, que foi da escravidão e abolição. Por que eu digo isso tudo? Né? A gente precisa conhecer também a vida do autor e inseri-lo no contexto histórico da época. A gente tinha um Brasil escravista. Tivemos 400 anos de escravidão que começaram pouco tempo depois da invasão portuguesa. Em 1535, a gente já tinha os primeiros africanos e africanas trazidos para cá de África para serem escravizados. Isso sem contar os indígenas que já tinham sofrido esse processo de escravização. E aí, no Brasil de 1800, que é onde eu foco realmente, porque quando Machado nasce, em 1839, a gente tem uma sociedade aqui que já é um verdadeiro barril de pólvora com essa questão da escravidão. Ao contrário do que muitos falam, o Brasil nunca foi um lugar de um povo passivo e que achava que estava tudo tranquilo com relação à escravidão. Muito pelo contrário, tivemos inúmeras insurreições, inúmeras revoltas, rebeliões, levantes, que infelizmente não são estudados como deveriam nas escolas, né? Apesar de termos já a lei 10.639 de 2013, isso ainda não é bastante aprofundado, infelizmente. Mas a gente teve grandes levantes, como por exemplo dos Marés, né, de 1835. Inclusive, uma das líderes era a Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, de quem falei inicialmente. Luiz Gama foi um outro cara maravilhoso. Se eu começar, eu falo dele aqui também, não paro. Mas o fato é que eu queria saber, e aí, Machado de Assis, ele estava vivendo aquilo tudo. Ele era um homem negro. O que ele falava sobre a escravidão? Ele se posicionava? Isso não quer dizer que ele, como homem negro, necessariamente precisava falar sobre questões raciais em obras de ficção, né?
Isso seria limitá-lo também a determinados temas. Mas eu pensei, naquela época, será que ele se posicionava? Como é que era? Ele escrevia para diversos veículos. Então, quando eu comecei a ler os contos, eu via que ele era muito inteligente e brilhante, porque a depender dos veículos, da mídia, né, do jornal impresso, das revistas que ele escrevia, o modo dele abordar o tema era um pouco diferente. Isso é sensacional. Então, para o Jornal das Famílias, por exemplo, que normalmente as senhoras casadas liam, ele escrevia de uma determinada forma. Quando ele, por exemplo, escrevia em outros jornais, ou por exemplo, Revista Ilustrada, na Nota Fluminense, a abordagem dele já era um pouco diferente. É óbvio que a gente tem alguns contos que são muito mais expressos nessa abordagem da abolição, como o pai contra a mãe e o caso da vara. Mas isso não quer dizer que nos outros ele não tenha tocado nesse ponto. Machado de Assis abordou diversas questões nos romances e contos e ele se posicionava politicamente, né? Ele falava sobre a Guerra do Paraguai, sobre a questão Christie e, obviamente, ele falou sobre escravidão. Inclusive, tem um conto chamado Um Homem Célebre, quase ninguém fala sobre ele, eu acho esse conto sensacional. Fala sobre um compositor que quer ser muito famoso, quer ser tão conhecido quanto Mozart, enfim. E ele compõe a primeira polca dele. E quando ele vai colocar um título, sugere para ele. Coloca um título, assim, chamativo. E o título era A Lei de 1871. Uma referência bem clara, expressa à Lei do Ventre Livre. Não é à toa que esse conto começa em 1871 e termina em 1885, que é quando chega aí a Lei dos Sexagenários. Só abrindo um parênteses que eu acho muito importante a gente falar, nesse período oitocentista, como eu falei, tiveram muitas revoltas e rebeliões, a gente teve inúmeras leis que falavam e abordavam a questão do tráfico. Por exemplo, a lei de 1831, a lei Feijó, era lei para inglês ver, porque não foi nunca cumprida. E antes disso mesmo, tratados de 1810, 1815, 17, 31 e assim vai sucessivamente, até que em 1888 não tem mais jeito, né? Então, a Princesa Isabel não foi a redentora maravilhosa que com a caneta dela foi lá e libertou os escravizados porque ela era muito bondosa. Não, já vinha essa questão no Congresso, imensos debates, então tínhamos ali os abolicionistas realmente, e tínhamos os abolicionistas ditos moderados, né? Não gosto muito dessa nomenclatura, mas é como eles falam, que seriam os abolicionistas que queriam realmente a abolição, mas tinha que ser a prazo, e isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque vai tratar muito de paternalismo, né? É como se aquelas pessoas ali que foram escravizadas, não eram escravos, né? Não tivessem como tomar conta de si próprias, né? Isso me causa muito incômodo. Então, para mim, abolicionista era realmente aquele que lutava pela abolição e queria para ontem, né? Machado de Assis se posicionou não só nos contos, como também nos romances. Até mesmo na fase dele dita romancista, que foi a primeira fase, né? De Ressurreição, Helena, Yaya Garcia. Em Helena tem uma passagem maravilhosa em que essa menina de 16 anos filosofa com Estácio sobre um homem que a gente não sabe se é escravizado ou não, mas é negro, está no caminho, andando e eles a cavalo. Então essa passagem é muito ilustrativa de como Machado de Assis pensava a questão da escravidão. Então eu citei aqui isso no livro. E aí a Garcia também tem. Percebam que o foco não necessariamente, a trama principal vai envolver pessoas escravizadas, mas elas estão sempre ali. Ele faz questão de retratar a sociedade como ela era na época, né? Então, para fazer um contraponto, a gente tem um romance extremamente importante que foi de Maria Firmina dos Reis, que foi Úrsula, publicado em 1859. Esse é considerado o primeiro romance abolicionista brasileiro. Nesse a gente tem como
não plano central, mas ali a gente tem várias matrioscas e em uma delas seria a questão dos escravizados. Inclusive ela narra como seria essa viagem terrível nos tombeiros. Então eu deixo aqui também a minha menção a Maria Firmina dos Reis, com Úrsula, com essa obra oitocentista importante. Inclusive ela é homenageada aí da Flip. Voltando a Machado, Yaya Garcia é outro romance. Mas nesse romance, a gente tem ali a relação que tinha de Luiz Garcia com o Preto Raimundo. Preto Raimundo seria um homem que tinha sido escravizado e que foi alforriado, né? Mas que Luiz Garcia tratava como se fosse um irmão. E aí, Machado de Assis já traz pra gente essas reflexões, né? Você trataria o seu irmão desse jeito? Ele tinha que pedir até permissão para tocar, né, os instrumentos. Então, desde o comecinho da sua trajetória, nos romances e nos contos, ele falava sobre essa questão escravista. Às vezes de uma forma sutil, mas a meu ver, para bom entendedor, meia palavra basta. E a gente precisa também se lembrar que ele era um homem negro, que ascendeu socialmente no meio de diversas pessoas brancas, que era prestigiadíssimo por todos, querido por todos, nunca teve problemas com ninguém. Apesar de ser crítico literário e de falar as verdades, as pessoas o queriam muito bem. Então, é óbvio que a gente também tem que pensar, olha só, Machado de Assis escreveu da maneira também que ele poderia, né, fazer naquele Brasil que a gente teve o último a abolir a escravatura em América Latina. Então, no final da minha pesquisa, eu fechei o último ponto uma sensação muito feliz de conhecer Machado de Assis mais profundamente e de ver que em todos os setores, não só nos contos como nos romances e também nas crônicas, ele se posicionava. Para vocês terem uma ideia, quando a gente teve a abolição do Ceará em 1884, portanto 4 anos antes da abolição no Brasil, ele falou sobre isso, né? Ele falou que o Ceará seria uma estrela e o Brasil tinha que ser o sol. Então ele se posicionava. Para mim é bastante cruel ver até biógrafos dele, como a Lúcia Miguel Pereira, dizer que ele escreveu de uma forma bem xoxa sobre a abolição do Ceará. Gente, é uma frase bastante elucidativa do que ele pensava naquela época. E a gente precisa lembrar também que no trabalho dele, não só da escrita, como também do Ministério da Agricultura, ele era responsável por fiscalizar ali os registros de crianças, né, de bebês, para ver se aplicava ou não a lei do ventre livre. Então ele tinha também um papel muito importante ativamente. Foi muito importante para mim fazer essa ligação da vida dele com a obra dele, ficcional principalmente, né? E de ver, por exemplo, que Brás Cubas, que é tido como o principal romance dele, de 1881, ele colocou ali a questão do escravizado Prudêncio de tal maneira que quando eu vi algumas fotos de mulheres amas de leite e amas secas da época, a gente vê a figura do Prudêncio muito bem retratada, né? O Prudêncio era aquele escravizado que serviu como se fosse de cavalinho, né, para o Brás Cubas quando era pequeno. E a gente tem inúmeras fotos de mulheres assim, né, escravizadas, inclusive no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Tem diversos painéis, eu recomendo muito a visita. E você vê que ele retratava isso, né, na época. Ele retratava antes da abolição, né, da dita abolição, e ele retratou isso depois também. Por exemplo, em Memorial de Aires, ele fala abertamente sobre isso, né? A gente tem diversos relatos, é como se fosse um diáriozinho do Aires ali, e ele vai falando um pouquinho sobre a chegada do 13 de maio, e depois no dia 14 o que ele pensava. Então, enfim, resumidamente, foi um escritor negro que ascendeu socialmente, que infelizmente muitas pessoas ainda não sabem que Machado de Assis era um homem negro. Ele foi embranquecendo com o passar do tempo. Inclusive a gente tem um comercial bastante emblemático, né, de 2011,
que tentaram fazer um Machado de Assis branco. As pessoas começaram a falar, olha, não é assim, trocaram o ator principal para colocar um ator negro. Então a gente vê que é preciso ainda uma campanha como a da Faculdade Zumbi dos Palmares, né, do Machado de Assis real, para retratá-lo como ele era. Por isso a ilustração feita pela artista Érica Almeida, né, que a gente vê de fato Machado de Assis real, né? É isso. Obrigada, Roberta. Eu justamente queria, antes de passar a palavra aos meus companheiros de composição aqui, eu queria falar sobre a capa, porque, na verdade, o Machado de Assis está vermelho. Eu achei isso muito emblemático, não sei se eu fiz a interpretação correta, eu queria que você falasse sobre ela, porque me parece aqui exatamente uma luta de sangue, que foi a luta de sangue de todos os escravos. Eu achei muito simbólico o fato do rosto do Machado ter sido pintado de vermelho sangue, porque você não mostra as costas, que eram via de regra, na verdade, as partes dos corpos negros que eram mais mutiladas, e essa parte não se via, porque estava sempre coberta. Então, eu não sei se eu fiz uma interpretação correta, mas eu queria muito saber se foi por isso mesmo, ou que motivo foi que te levou vamos dizer, ou levou a artista que você mencionou, que é a dona dos direitos autorais dessa formosa demonstração, dessa pintura, né, do Machado de Assis, se foi isso mesmo que ela tentou demonstrar aqui. A Érica é uma artista bastante consciente, né? Então ela de fato fez de uma maneira em que a pessoa que visse vai saber que Machado de Assis é um homem negro, mas a gente vê também essa questão, essas nuances, né, para quem tem esse olhar um pouco crítico, como você falou, por aqui principalmente, né? E isso, na verdade, quando eu vi a foto que ela fez, eu me lembrei imediatamente do conto dele, do Pai contra a Mãe, que ele fala já logo no início sobre todos aqueles castigos que sofriam, né? Sim, mas aí nesse ele coloca inclusive quais eram os instrumentos de tortura, né? A máscara de Flandres. Então, Machado de Assis sabia muito bem, né? A gente tinha um Código Criminal de 1830 que punia apenas quando os castigos eram excedentes, né? Então, a gente tinha casa lá de suplicação, então a gente tinha todo um sistema escravista que era legal da época. Então, retratá-lo assim foi uma forma de fazer com que as pessoas percebam, de repente, ao final da leitura, né, todas as dores também, as angústias que aquele homem carregava, certamente. Porque ele, apesar de ter sido primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, fundou a ABL, tinha o respeito lá de todos os seus pares, alguns inclusive falavam, mas ele era negro, né? Então, isso eu coloco inclusive aqui no livro, né? Então as pessoas que conviviam com ele e falavam, nossa, mas se falasse que ele era negro, acho que ele não ia gostar. Como assim, né? Cadê as provas para isso, né? Isso me incomoda profundamente. Incomoda também, por exemplo, o fato de Raquel de Queiroz também fala isso, tecendo comparações entre ele e Lima Barreto. Eu já não sou fã muito de comparações, essa menos ainda, né, dizendo que se Machado de Assis pudesse, ele teria inclusive alisado os cabelos. Enfim, são falas que na verdade para mim são falácias, porque ele, enquanto homem negro, naquele Brasil oitocentista, ele fez, a meu ver, muito com a escrita dele e com o trabalho dele lá no Ministério da Agricultura, né? É verdade, um sobrevivente, né? Sim. Eu vou passar a palavra ao meu querido colega César Augusto. Bom, boa tarde a todas e a todos. Na realidade, pelo fato de ser colega da nossa diretora, Cristina, eu sentei do lado dela e aí vou falar diante dos demais. Quando não me sinto nem capacitado para tanto,
E vou explicar por quê. Primeiro, parabenizar Roberta, porque se envolveu num projeto que é extremamente difícil. Machado de Assis é considerado um dos grandes literatos mundiais do mundo, não é só brasileiro, mas hoje vem sendo reconhecido bastante por vários críticos de literatura no mundo inteiro. É uma obra muito vasta, né? E é possível que se faça uma interpretação de todo autor, sobretudo Machado, sobre várias perspectivas. A perspectiva escolhida, me parece, pela professora Roberta, foi uma perspectiva muito também ligada ao direito. Né? E eu estou me vendo porque eu, na realidade, eu não conheço tanto o Machado de Assis. Falei aqui na coisa alguma coisa e falei sobre o alienista. Falei sobre o alienista por quê? Porque eu fui juiz de execução penal e na execução penal trabalhei muito com a doença mental e o crime, e esse foi o meu projeto de doutorado. Trabalhei com a doença mental e me impressionou muito o conhecimento e a cultura que o Machado de Assis demonstrou naquele trabalho. E eu até vi ali muito mais de conhecimento científico que até hoje ainda é usado, feito daquela maneira, ou me pareceu que ele dava indícios ali do positivismo no Brasil, aquela passagem da monarquia para a república, isso ele retratava de alguma maneira. E, então, me senti bem à vontade para falar sobre esse tema. Mas, curiosamente, eu tenho uma admiração muito grande pelo Lima Barreto. E o Lima Barreto foi um grande crítico do Machado de Assis exatamente na questão do abolicionismo, porque ele assumiu de maneira rasgada mesmo, né, a questão do abolicionismo em vários trabalhos dele. E aqui também vou fazer a mesma defesa que a doutora Roberta fez, obviamente muito mais livre, porque ela se especializou nesse tema. Se exige muito realmente posicionamento, e a história acaba julgando lá na frente, e muitas vezes de uma maneira até não muito justa. E eu não sei, obviamente que eu poderia dizer, por exemplo, e a doutora Roberta é muito melhor do que trabalhou sobre o tema, que ele era um monarquista liberal. Sendo um monarquista liberal, a república era algo que ele não defendia tanto. E se o nosso país foi o último a terminar com a escravidão, dentre os países da América Latina, foi o único que, uma vez independente, continuou com a monarquia, porque todos os demais países da América Latina, uma vez independentes, se tornaram repúblicas. E ele era um monarquista liberal, um posicionamento. Né? Mas, inclusive, tem um conto dele, que eu gosto muito mais do conto do que os outros trabalhos, que é o Mariana. Ele escreveu 2 Marianas, o de 1971 e 91 e o de 1871, em que ele faz também uma descrição interessante da sociedade da época. Tem um posicionamento ali de uma barreira mais incisiva, ele posicionava mesmo. Mas pelo menos ele mostra, e aí foi o que foi dito na sua fala no início, que eu acho importantíssimo, ele mostra um contexto histórico que se vivia, como vivia a situação da Mariana, por exemplo, aquele momento em que ela pede desculpas ao senhor por estar apaixonada por ele, porque você tinha a questão social da escravidão, mas também a questão psicológica. Eu não só incutia essa ideia de dependência do senhor, mas também a impossibilidade que eu tenho, enquanto escravo, de me apaixonar por quem me domina. Mas se isso aconteceu, a culpa é minha, lógico. Então, isso ele mostra essa dependência psicológica, dependência social. O texto que vai mostrar, obviamente, que pai contra mãe também é bastante doloroso, não só pelo que mostra em relação às máscaras que era utilizada, mas também pelo fato de chegar em um determinado momento que um ex-escravo, que ele vendo aquela possibilidade de caçar os demais e com isso gerar algum recurso que ia salvar o filho dele, ele não perdoa aquela mãe que estava grávida, que também era escrava. Quer dizer, ele vai retratar isso de uma maneira bem interessante. Mas até aproveitar a fala da nossa diretora, e eu achei bem interessante que a Roberta também colocou aqui no livro de Perita, chamado de Roberta,
é inegável que a leitura faz com que o leitor escreva melhor e que melhor desenvolva seu raciocínio. A leitura estimula a reflexão sobre os mais diversos assuntos e, consequentemente, a troca de informações entre pessoas. Por isso, não consigo imaginar um bom profissional da área jurídica que não goste de ler, ou que tenha pouco contato com os livros que fujam da sua área de atuação. Eu não sei se eu sou vítima disso, mas como é que isso tem ajudado, e eu posso testemunhar isso, na minha atividade, a leitura, jornalismo geral, sobretudo, do Machado de Assis, do Lima Barreto. Acabei de ler o Ressurreição do Tolstói, o Machado de Assis tem uma ressurreição, e você fica impressionado com a capacidade dessas pessoas, especialmente como foram escritos, esse aqui, vivendo lá o século XIX, do início ao fim. Mariana, por exemplo, eu gosto muito, de 1871, quando teve a Academia entre livros, e traz algo que você consegue ver hoje e ajuda a resolver as questões que você está enfrentando hoje. Eu ontem decidi na Câmara uma questão que dizia respeito a exatamente esse racismo estrutural, que também é cuidado no seu trabalho, e vou lhe confessar que a leitura da Mariana me ajudou a decidir. Ontem eu falei, inclusive, eu aproveitei até para fazer o merchandising do nosso evento aqui. Eu estava na sessão, eu falei, olha, amanhã vai ter um evento e eu estou falando isso por, eu acho que deve comparecer esse evento, mas porque eu quero render homenagem ao trabalho que foi feito e que está me ajudando nesse momento a solucionar essa questão. Quer dizer, nós colocamos, a professora Roberta coloca isso no livro e às vezes fica como algo muito etéreo, que não tem um efeito prático, tem muito. A gente precisa sair aí da bolha, evidentemente, jurídica para conseguir enfrentar essas questões que essas pessoas estão rigorosamente muito à frente do seu tema. Obviamente que Tolstói não é o tema, mas quando eu acabei de ler essa semana a Ressurreição, eu fiquei impressionado como é que o sujeito vai escrever algo lá no século XIX que hoje a gente está discutindo aí como novidade. E o Machado, o alienista, quando ele traz questões lá, quando eu cheguei, eu falei isso, quando conversamos aqui sobre o alienista, os laudos que eu enfrentava como juiz, que me vinham lá do sistema penitenciário, uma série de termos que eu não tinha nem ideia do que era. E até por tempo também fiquei sem entender muito. Quando eu fui ler o Alienista, que eu encontrei isso no Alienista, isso ficou muito mais claro para mim. E ele vai escrever isso lá no século XIX. Algo que possivelmente até hoje a gente consegue decifrar de uma maneira adequada. Então, para mim é bem complicado falar aqui antes dos especialistas no tema, falar depois da professora Roberta, porque eu queria falar aqui, elogiar seu trabalho, fazer esses pequenos comentários e, se fosse o caso, fazer um pequeno também comentário sobre o próprio Mariano. Porque a professora Roberta é especialista em direito também, é mestrando em direito, tem formação em direito, mas também o positivismo criminologico, com aquela escola antropológica italiana, de Cesare Lombroso, ele vai surgir também nessa época aqui. E você vai encontrar isso também nos textos, pelo menos poucos que eu li, do Machado de Assis. Dizer de alguma forma, antenado com movimentos criminológicos que estavam acontecendo no mundo todo. E ele, com essa conexão, e ele vai botar isso no trabalho dele. Então, quais são as possibilidades que eu tenho lendo um texto literário? E ele normalmente é tratado pelo público como um texto eminentemente literário, quando eu vejo que esse texto ele vai permear muito mais que tangenciar, ele vai entrar mesmo no direito, ele vai entrar nas questões sociais de uma maneira muito clara, ele vai entrar nas questões de saúde de uma maneira muito clara. Então, esse poder, essa força, essa potência que esses textos têm para produzir o que eles acabam produzindo. Bom, mas, como eu disse, a estrela aqui é a professora Roberta, que trouxe o livro, era só um pequeníssimo comentário, quem sabe, eu não sei qual vai ser o formato que a gente vai adotar, para poder, a partir daí, a gente desenvolver
debate. Se for o caso, eu posso fazer um pequeno comentário sobre Mariana, mas acho que nem deveria ter diante da Roberta, que faz isso no livro dela, embora até a Mariana passe um pouco batata para os outros pontos, que, como bem lembrou, 200 pontos, colocar tudo isso no livro ia ser uma tarefa quase impossível. Então, são só esses pequenos comentários para começar, para poder passemos para ouvir o debate colega de Luiz. Obrigada, doutor César. Vou passar de volta a palavra para a Roberta. Eu quero fazer um adendo, porque nessa época em que nós falamos sobre os pontos, eu também ousei fazer uma colocação. Na época tivemos o professor Wisnik, que é um grande especialista em Machado de Assis. Tivemos o Wisnik aqui na escola. E ele ficou meio assim perplexo quando eu fiz a observação de que, exatamente do que eu disse há pouco ainda, de que Machado de Assis foi um guerreiro sobrevivente. E é muito interessante quando você traz essa coisa do embranquecimento, né, que a Neuza Santos Souza fala disso. Né? Então, assim, para sobreviver nessa sociedade, que era uma monarquia, era uma sociedade extremamente complexa do ponto de vista do respeito por outras pessoas, né? Ele lutou de uma maneira singular. Isso foi o que eu disse naquela ocasião lá atrás, né? E eu fiquei muito contente de, nas entrelinhas, se bem que eu posso estar errada, eu vou passar a palavra para você, de encontrar isso nas entrelinhas, ou seja, ler Machado de Assis não é para principiantes. Você tem que saber ler o que está escondido. É isso? Perfeito. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, né, de Machado e Lima, né? Essa comparação, e Lima foi assombrado por isso durante a vida dele, né? Porque infelizmente foi um autor importantíssimo, inclusive antes de ler Machado era o meu autor do coração, aí Machado veio e roubou ali, né? Ficou ali meio a meio. Mas a gente vê que a gente precisa pensar que Machado de Assis nasceu em 1839. Ele nasceu ainda nesse Brasil escravista. Lima Barreto, quando nasceu no dia 13 de maio de 1881. Então, quando ele era menino, ele já não tinha mais essa questão escravista pulsando. O que ia começar a atormentá-lo? As teorias raciais, que começaram a vir para cá. Então a gente também precisa pensar no contexto realmente histórico, né, dele, né? Machado de Assis estava ali no meio ainda de um processo de abolição tardia que chegou. E o Lima não, o Lima já estava aí nesse processo das teorias raciais. Lima, obviamente, se posicionou muito mais, inclusive contra a imprensa. Machado já era a favor dela, então eles eram realmente opostos, né? Lima Barreto defendia a República, Machado já era um monarquista, só que nas causas que eram de fato realmente importantes e caras, que eram escravidão e liberdade, eles encontravam ali um ponto em comum. Só que, obviamente, Lima era muito mais combativo. E aí uma curiosidade, porque foi mencionado o alienista, né? Eu falo, inclusive, dele aqui sobre aquela questão de quem eram as pessoas que eram colocadas nos considerados manicômios também, né? Quais eram as pessoas que iam para lá? E aí a gente pode ligar a literatura ficcional, que foi o alienista, a uma literatura agora contemporânea de não ficção, que foi de Daniela Bex, com o Holocausto Brasileiro. Ela faz um belíssimo trabalho investigativo, né? Nesse local, no Barbacena. Então a gente vê como a literatura pode nos ajudar a compreender realmente as questões. Machado de Assis, quando faleceu, na certidão de óbito dele, por conta desse processo de embranquecimento, está lá cor branca, né? O que não aconteceu com Lima Barreto. Lima Barreto deu entrada por diversas vezes em hospitais e na segunda passagem dele, se não me engano, a cor dele muda já, né? Então a gente já vê também como que essa questão racial está também atrelada ao positivismo, a Lombroso, quando escreve O Homem Delinquente em 1875, e como que isso continuou, né, durante a República. A gente teve a primeira Constituição de 1824. Quem eram os cidadãos? Bom,
Eu, mulher, certamente não era, não tinha nem direito ao voto. Escravizados, então, com certeza não, porque eram coisas, passados até por herança. Então a gente vê que com a chegada ali da República em 1889, o que mudou para as pessoas que tinham sido escravizadas até 1888? Nada. Não foi dado nenhum projeto, as pessoas se preocuparam muito mais com indenização para os senhores, né? Afinal, coitados, né? Não ficassem os escravizados deles, sem levar em consideração que aquela massa que, na verdade, levava o país, ficou sem terras, sem dinheiro, sem nada, né? E aí a gente também pode falar de outros assuntos, né? Como a chegada também dos imigrantes, né? De como também isso aconteceu. Florestan Fernandes fala muito bem disso na obra dele. E é isso. Tem alguma coisa? Não, eu falei do embranquecimento, desse equívoco, na verdade, não é? De que uma pessoa que se integra à elite dominante naquele momento, automaticamente ela tem que ser considerada branca. Não é? E o interessante é de como os críticos de Machado, posteriormente, não é? Sinalizam isso, apontam isso, sublinham isso, ou seja, bom demais para ser negro. Né? Então isso está nos inconscientes, né? Como a elite branca continua repristinando essa fala durante anos e anos e anos. Então isso é muito interessante que isso venha aqui na tua obra. Né? Vou passar a palavra para o Dr. Luiz Henrique. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da escola. Fiquei muito feliz com o seu livro, professora. Foi uma descoberta para mim. Eu não tinha muita familiaridade, como você mesmo fala, direito e literatura. Eu sou muito aficionado à jurisprudência, doutrina, lei, DO e tudo mais. Eu achei bem importante a sua colocação e até uma provocação para nós advogados. Um ponto que eu achei interessante, que eu queria a sua opinião, como é que naquela época o Machado de Assis falava tanto de escravidão incutido na literatura dele, e a sociedade não percebia que ele estava falando diretamente sobre escravidão e sobre o movimento abolicionista e etc. Acredito eu que naquela época também, como hoje, tinham pessoas eloquentes, estudiosas, como elas não conseguiam extrair esse entendimento dele e como é que elas não perceberam que, na verdade, aquilo afetava de forma negativa a sociedade brasileira. Uma questão interessante que eu só pude, e a gente teve que ler, eu não pude ler com eficiência o livro, eu li com rápido, e quando eu cheguei na conclusão do pós-fácil do professor Tiago Seri, eu concordei com ele na hora. Se eu lesse o pós-fácil antes de ter lido o livro, ia ser mais fácil, mas quero te agradecer. Você me convenceu que Machado de Assis merece todas as nossas homenagens como um jurista também, né? E outro ponto interessante foi as suas referências, pegando de cada conto, explicando por que ele estava citando de escravidão ou de tema abolicionista em cada. Você fez a referência e não tem como impugnar o seu entendimento. Eu achei muito legal. A senhora está de parabéns. O primeiro capítulo, que fala mais de Brasil, sobre direito e o que aconteceu na nossa história, os vários recortes, eu não sei como é que você fez essa mágica de falar sobre tudo de Brasil em um pouco capítulo. E para quem está chegando agora ou está começando a ter conhecimento sobre direito e escravidão e reparação da escravidão, o seu primeiro capítulo é uma aula
completa. Ela até ia sugerir isso para ser passado lá na OAB de Niterói e as outras subseções, porque é muito legal. Talvez o ensino médio também ia ser importante, até para aproveitar essa lei nova 10.000, né? Vamos dizer assim, nova, né? 638. E é isso. Quero saber a sua opinião, o que você acha. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz Henrique. Humberto. Primeiro, eu fico muito feliz do Luiz falar sobre o capítulo 1. O capítulo 1 ele foi escrito justamente para isso, né? Eu dou aula, sou professora de questões raciais e de gênero. Então, para mim é muito importante que a pessoa pegue esse primeiro capítulo e realmente compreenda, né, o que foi o Brasil oitocentista. Principalmente porque a gente não tem esse ensino no colégio como deveria ter, né? Eu, pelo menos, não tive. Até as leis que a gente mais conhece, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, a gente só aprende os bebês, então, das escravizadas eram libertos, e a lei dos sexagenários, todo mundo que tinha mais de 60 anos também foi livre. Não era assim, né? Tinham diversas nuances. Então, por exemplo, na lei do ventre livre, o senhor poderia escolher. Ele ficaria com aquele bebê até os 21 anos, ou então ficaria até os 8 anos e recebia uma indenização. Então não era, né? Os bebês estavam libertos. A gente precisa compreender realmente como é que aconteceu. Então eu fiz de uma maneira bem didática e sem muito realmente juridiquês, porque a abordagem aqui é direito e literatura. Então eu quero trazer todas as pessoas para cá, para esse livro. O capítulo 1 fala sobre isso, a gente volta para a história que a história não conta, pegando o samba da Mangueira, que foi maravilhoso, e aí eu faço diversas referências do nosso Brasil e até com o nosso Brasil contemporâneo. No capítulo 2 é que eu já começo a falar sobre Machado de Assis, quem ele foi, e aí eu faço análise, né? Romance a romance. No 3 são os contos. Por isso que eu normalmente indico a introdução do capítulo 1 pode ler direto, né? O capítulo 2, quando começam os romances e contos, faz o seguinte: eu quero ler hoje a Missa do Galo. Aí depois você vai lá e consulta, né, as minhas impressões sobre o conto. Acho que fica uma coisa bem didática e bem mais legal do que você lê assim direto, né? E aí, quanto à sua pergunta, né, sobre a questão do Machado, eu acredito que assim, a gente precisa lembrar que no Brasil oitocentista a gente tinha um alto índice de analfabetismo, né? Então, Machado, apesar de ter vindo de uma origem humilde, ele tinha pai e mãe que eram alfabetizados, sabiam ler e escrever. Isso naquela época era algo totalmente diferenciado. Ele escrevia para jornais de elite, né? Então, ele escrevia para Jornal das Famílias, por exemplo. Então, em contos do estilo da Linha e da Agulha, por exemplo, ele fazia as questões sociais ali surgirem, quando tinha ali uma mucama conversando com a sinhá dela. Só que ele não fazia de uma maneira tão explícita como foi, né? Por exemplo, com o caso da vara, como foi, por exemplo, em Pai contra a Mãe, aí já no final, né? Um já é de 1900 e pouco, né? Já tinha sido no pós-13 de maio. Antes de 13 de maio, a gente tinha ali uma manifestação, mas eu acredito que precisava ter um leitor diferenciado para conseguir compreender o que ele estava dizendo ali. Mas ele a todo momento dialoga com o leitor. Inclusive ele fala com a gente: caro leitor, olhe isso. Em diversos romances ele faz uma advertência no começo. Eu acho isso sensacional, porque em diversos contos dele, apesar de a gente ter temas que tratam de questões sociais, questões raciais, a gente vê que ele usa muita sátira ali, que ele tenta nos conduzir da maneira mais tranquila possível até o final. E o que eu acho mais sensacional de Machado de Assis é tudo pode acontecer no conto dele. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual o final. Mesmo em se tratando da fase romântica dele, né? Helena, a Ressurreição e a Garcia, eu não sei quem é que a Guiomar vai escolher no final. Eu não sei se a Helena vai ficar com o Estácio. E ainda mais, ele traz assuntos importantes. Ele trouxe a Guerra do Paraguai ali.
né? Ele trouxe no Helena, ele traz tabus como incesto, ele traz o tabu também de uma filha tida fora do casamento, que era chamada de bastarda na época. Então ele faz de uma maneira extremamente inteligente, porque ele sabe, ele tinha consciência disso, ele até escreveu sobre isso, que o jornal, a revista naquela época eram para pessoas que tinham condições de ler, né, e de escrever e de comprar, porque era um luxo na época, ainda é até hoje, infelizmente. Mas ele sabia disso, então ele escrevia de uma maneira para que ele continuasse produzindo, acredito eu, sabe? Para continuar provocando, espetando e com isso também auxiliando os movimentos abolicionistas que a gente tinha na época, sociedades que foram criadas. Naquela época a gente tinha todo mundo que apoiava a abolição de uma certa maneira, colocava camélias na lapela, ou então colocava camélias nas casas. Então, de formas sutis ou de formas mais combativas, a gente tinha pessoas que se posicionavam, né? E Machado foi um deles. De uma maneira mais reservada, eu diria, se poupando até, né? Acredito eu, mas ele estava lá, né? Isso que era mais importante. Obrigada, Roberta. Eu também acho que existem várias formas de luta, né? E a gente talvez não reconheça em muitos momentos as sutilezas. Para você mudar comportamentos, é importante você transmitir essa mudança de comportamentos. Mas como fazer isso numa sociedade como a sociedade oitocentista brasileira? Então, assim, eu acho assim, as sutilezas na obra de Machado são talvez a coisa mais importante para influenciar pessoas, que é o caso da teoria do medalhão. O caso da vara eu acho sensacional. Quando o personagem lá se apieda da escrava, né, daquela menina magrinha, desbilinguida, né, e ele assume que vai defendê-la, gente, olha uma defesa, né, exatamente da postura do abolicionismo. Mas como você lutar contra essa sociedade e ficar fora dela? Se você está fora, você consegue mudar os comportamentos. Então, assim, um homem de uma inteligência muito, muito significativa, né? Então, essa luta contra os diversos racismos, né, que a gente tem que continuar lutando, que é uma luta diária, né, é uma luta que se faz em várias frentes, não só numa única frente, né? E eu acho que, a respeito disso, eu gostaria de ouvir o professor Pablo. Vamos passar a palavra para ele, né? Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite, satisfação enorme de estar aqui. Prazer imenso conhecer a sua apresentação. Como eu disse, eu não consegui acesso ao livro a tempo, mas tive a oportunidade de ler a introdução e saltei para a conclusão. E foi muito interessante ver o fôlego que você teve, né? Então, assim, eu não sei, assim, eu não sou jurista e não sou crítico literário, nem tampouco um conhecedor da obra machadiana, sou um leitor, sou um usuário desse prazer. E eu venho da filosofia, então todo mundo aqui do direito, né? Só a filosofia aqui, a filosofia ela é um pouco às vezes metida a fazer-se uma espécie de invasão epistêmica na área dos outros, né? Então eu vou propor aqui, na verdade, que eu acho que é um ponto interessante que está presente na obra do Machado, principalmente num ponto que eu gosto muito, que é o espelho. Vou falar dele depois. Mas que trata dessa relação entre direito e literatura, que é um dos fios condutores, né? Do seu livro, da sua dissertação. E aí eu trouxe aqui uma colinha, se me permitem, vou fazer aqui eu montei uma estrutura de comentário, mas sem óculos eu não vou conseguir ter mais Então, assim, o objetivo é bem simples, assim, como eu digo, que é contribuir com essa reflexão aqui, e quem sabe dar uma ou outra razão para a gente se solidarizar com a tese
que a Roberta defende, né? Eu acho que ela faz assim, uma espécie de julgamento, né? Como é que o julgamento depende muito de como a gente retrata, né, quem está sendo, né, o acusado, né? E a sociedade brasileira é um exemplo, infelizmente, exaustivo de como a gente tem se retratado mal, né? E, portanto, a partir desses retratos como a gente vem se tratando mal também ao longo do tempo, e principalmente, sobretudo, alguns grupos, né? Algumas identidades. Então eu vou fazer um especiamento agora, eu vou tentar no mesmo, bossa nova, banquinho e violão. Vou tentar arriscar aqui uma rápida definição a partir da filosofia de como a gente pode pensar o que é o direito, né? E o que a gente pode pensar o que é a literatura, né? E no direito, assim, eu sou formado em filosofia, tenho dedicado alguns anos a estudar o tema da justiça no sentido mais amplo possível, porque eu penso que o problema da justiça é uma espécie de drama primordial da vida social. Se eu tivesse que pensar qual é o centro mais dinâmico da vida social, das relações, inclusive desse momento aqui, eu diria que é o problema da justiça. A expectativa que a gente tem, né, que está intimamente ligada ao nosso senso de justiça, de como a gente vai ser tratado. E ninguém espera ser maltratado. A gente chega aqui, né, cada encontro que a gente estabelece, a expectativa fundamental, primordial, né, é uma expectativa de recebermos o devido tratamento que a gente julga que merece. E quando a gente faz uma análise, né, a gente pode chamar aí, para não perder o charme filosófico, fenomenológica dessa constatação, a gente percebe que existe um sentido que está inscrito nessa expectativa. E que sentido é esse? É uma expectativa ainda mais primordial, de sermos reconhecidos como pessoas dignas do respeito e da estima dos outros. Há teóricos que trabalharam isso contemporaneamente, como Axel Ronde, que teve o reconhecimento, ele faz até uma distinção muito interessante entre estima e respeito. Mas basicamente é isso. E esse sentido, ele revela uma outra coisa, que uma espécie de corolário que a gente pode deduzir a partir dessa constatação, né? De que a experiência da nossa integridade pessoal, ela possui uma estrutura que é intersubjetiva. A gente não se realiza. Que o microfone está dando uma interferência, eu acho que esse microfone está melhor. Então, voltando, a gente não tem como se realizar como pessoa, a gente depende do olhar dos outros, a gente depende do olhar que a gente almeja receber dos outros, né? Então, existe uma normatividade própria já inscrita nas relações sociais. E me parece que o direito é essa esfera de relação, humanos, inclusive, pensa assim, concebe assim. O direito, antes de mais nada, antes de ser um corpo de normas ou um conjunto de teorias de interpretação, aplicação da norma, é uma esfera de relação moral. E a gente, o tempo todo, ele está presente aqui nesse momento, ele está presente na rua, ele está presente na história, ele está presente na literatura, ele está presente em todos os momentos, né? E em todas as circunstâncias. E me parece que, assim, se for assim, o direito tem duas opções. Ou permanece, historicamente, no caso do Brasil, como instrumento de dominação, que também tem sido, historicamente, e a gente tem evidências as mais diversas para a gente que sustentam essa afirmação, né? Basta ver o que é o sistema carcerário no Brasil hoje, e vários outros exemplos, ou de fato traz para si esse desafio. O que significa eu me transformar e pensar um horizonte emancipatório? E nesse sentido ele tem que codificar esse sentido. Esse sentido está inscrito nas relações sociais, né? Que é da expansão progressiva das relações de reconhecimento. A própria necessidade que a doutora Roberta, a gente, os nossos títulos de estima e de respeito, a doutora Roberta traz, olha, que me parece que foi um pouco da sua indignação, né? Como é que o Machado de Assis é retratado? E quando você vai à obra dele, você diz, não, essas críticas elas não têm procedência, né? Ele era alguém preocupado, né? E na sua obra ficcional a gente consegue perceber isso. Então ele é alguém preocupado e nesse sentido a literatura ela tem sim. Eu fiquei muito comovido depois da apresentação da Roberta,
aí me permita a informalidade, ouvi o César falando, não, a leitura me ajudou na decisão. Não é só um instrumento de prazer estético, é algo que a gente precisa de fato se relacionar. E aí eu queria trazer um outro conceito de literatura, né, que não é meu, mas é de uma figura que eu acho importantíssima também, das nossas letras e do nosso pensamento social, né, que foi um grande mestre, já falecido, um professor chamado João Felipe dos Santos. João Felipe dos Santos, ele defende a ideia de que a literatura é uma espécie de arquivo clandestino da história. É ali que você vai encontrar as vozes e os povos que são silenciados, principalmente na história do Brasil, pelo discurso oficial, que é ali, né, que os povos principalmente aparecem como sujeitos de desejo. Então, pensando a sociedade brasileira, né, como esse vasto sistema de distribuição de tipos de estima e respeito, e pensando o racismo estrutural como uma tecnologia de governo, assim ele tem sido compreendido, né, e governar isso, aqui está fazendo de novo o barulho. Eu acho que é talvez um lugar. Onde eu estava, na literatura, como arquivo clandestino da história. Ali aparecem as vozes, né? E as vozes, esses corpos silenciados, não só como personagens que são retratados, e na literatura de Machado a gente vê, né? Mas como protagonistas. Está aí o Machado de Assis como um autor, né? E quando Joel Rufino fala de literatura, ele não está falando só de uma cultura letrada que é reconhecida pela academia, ele está falando da arquitetura popular, ele está falando do hip hop, ele está falando do rap, ele está falando das atividades dos folgueiros populares, escola de samba, ele está falando de todo esse corpo de saberes que tem, né, justamente como propósito mostrar para a sociedade, né, esses desejos que estão sendo silenciados. E é muito interessante, ele faz uma definição da pobreza. Pobre é aquele que tem um corpo do desejo sobrante, aquele que está proibido de desejar. E me parece que esse diálogo do direito à literatura tem a ver com isso. Como é que a gente restaura esse sentido normativo, né, que está escrito na vida social e na sociedade brasileira, consultando a literatura, consultando esse arquivo, né, a gente também reaprende a redistribuir esses títulos de respeito e de estímulo, né? E eu acho, Roberto, que o seu livro, né, eu vou ler assim, o miolo com todo afinco, mas eu acho que lendo a introdução e a conclusão, o seu livro é um exemplo muito interessante e maravilhoso desse nexo ético, né, eu diria, entre direito e literatura. Aí o ponto que eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei se você tem essa mesma leitura, que é o espelho, que o espelho, né, o subtítulo desse conto, se eu não me engano, é Esboço para uma Nova Teoria da Alma Humana. É o personagem Jacobina que diz o seguinte, olha, cada um de nós tem duas almas, uma que olha de dentro para fora e uma que olha de fora para dentro. Bom, Machado de Assis, lá no século XIX, ele estava antecipando as principais teses, né? Por exemplo, a tese do próprio Axel Honneth, que vai falar dessa estrutura intersubjetiva da identidade pessoal. A gente depende do olhar dos outros, né? A gente depende, essa é a expectativa para a gente se reconhecer e mais, para a gente vivenciar essa experiência da nossa integridade pessoal. Não há dignidade sem luta por reconhecimento. Eu não sei se você tem essa impressão, mas me parece que o Machado de Assis estava tão consciente disso que teve a necessidade de escrever um conto para falar sobre isso, né? Sobre essa radical reciprocidade das relações sociais. De resto, também, que foi também muito bem desenvolvido depois por um teórico, eu acho importantíssimo para quem é da área de direito ler, né? Se não leu, corra também para ler, que é o Francis Fanon. Ele também explora de forma muito interessante essa tese. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, não sei se eu ultrapassei demais o meu tempo. Bom, sobre direito e literatura, eu acredito que seja algo extremamente importante. Tanto que lá no Justa Causa, principalmente no Instagram, né, que é justa.causa, eu faço questão de ligar direito e arte sempre, porque eu acredito que a arte ela é revolucionária, né? Ela é uma forma de existir no mundo
E muito mais do que isso, ela aproxima você das pessoas. Então, por vezes, as pessoas acham, poxa, direito é muito difícil, né? É muito complicado, eu não sou da área, é muito juridiquês. E aí, quando você traz exemplos na área da literatura, cinema, música, tudo fica muito mais tranquilo, né? Porque é algo que, eu não sei, eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de artes, fica um pouco difícil. E com relação à utilização de literatura em votos, enfim, eu inclusive já fiz uma sustentação oral levando uma obra de ficção e acabei ganhando, né, por conta disso, né, justamente. Então veja como é que é importante a gente humanizar também as coisas. A gente tende a olhar um processo, abrir, né, e ver um bando de papel, mas são pessoas ali, com histórias ali. Principalmente se a gente está falando de direito criminal, né, na área penal, é muito mais complicado, a gente está tratando ali do maior bem das pessoas, que é a liberdade. Então, você humanizá-las é algo que para mim é extremamente importante. Sobre o conto do espelho, ele é um dos contos mais sensacionais do Machado de Assis, já teve adaptações, diversas pessoas escrevem sobre isso nas mais diversas áreas, né? Aqui eu me ative, obviamente, na questão escravista, porque ele aborda ali, de uma certa forma, a escravidão, porque a tia do rapaz, ela tinha uma grande fazenda com escravizados. E eu acho muito importante essa questão que você falou, né, do olhar do outro, e a gente pode trazer isso para agora, né, nas redes sociais, né? Quem é você? O que você está passando ali, por exemplo, no Instagram? Os filtros que você coloca? Isso tudo ali, se você ler Machado de Assis, O Espelho, você pode levar para essa coisa que é mais palpável para a gente agora, né? A cada minuto surgem novos aplicativos, agora surgiu um Be Real, né? Que é para você postar o que você está fazendo naquela hora, sem filtro nenhum, para você mostrar quem você é. Então veja como é que as coisas vão mudando, né? E veja como que a gente depende do olhar do outro. E a gente precisa fazer realmente essa autoanálise, né? Quando eu estou também sozinha, quem eu sou? Como é que eu me vejo? Qual é o espelho? O que eu estou refletindo ali? Né? Eu não falei, obviamente, tudo isso aqui porque não era questão, mas eu acho extremamente importante. O Espelho é um dos melhores contos de Machado de Assis, junto com Teoria do Medalhão, A Missa do Galo. Eles trazem para a gente diversas reflexões, eu diria, né? Muito além da questão escravista, mas questões sociais. E nós vivemos em sociedade. A gente não nasceu para viver sozinho, então a gente precisa compreender realmente isso, né? E saber qual é o olhar do outro e o de você, né? O de si próprio. Mais ou menos isso. Roberto, eu posso fazer uma observação que eu acho que essa frase do Machado, o alferes matou o homem, é uma das frases, a primeira vez que eu li, eu fiquei muito sensibilizada. E o interessante, Roberto, é que eu faço a seguinte interpretação: não é só o uniforme, as medalhas, a fatiota, não é só a cara exterior, é o poder de dominação dos outros. Porque quando a tia vai embora e leva todos os escravizados e o sujeito fica lá sozinho, né? Ele não tem mais em quem mandar. Ele nem tem mais imagem, porque a imagem, na verdade, dele era um reflexo dos outros, e nem tem mais ninguém em quem mandar. E não tendo ninguém mais em quem mandar, não podendo mais subalternizar pessoas, não tratar pessoas como iguais, ele é nada. Então, assim, essa filosofia é uma filosofia de hoje, é uma filosofia atual. As pessoas teimam em subalternizar pessoas para que elas possam crescer e aparecer mais. Eu acho que Machado é um maestro. E eu volto à questão da sobrevivência, porque eu acho que isso é muito corajoso. Não sei, César, se você concorda comigo. Nós somos, na verdade, membros, né, de uma instituição onde entramos e ficamos muito tempo. Né? Tanto eu como você temos muitos anos de casa. Né? E realmente isso é verdade, porque você não faz um concurso público para ser magistrado, né, para ser promotor de justiça, e aí
3 anos depois tu fala, não é isso não que eu queria fazer, acho que eu vou ser outra coisa agora. Né? Você não faz isso. Há até algumas pessoas que fazem essas opções diferentes, às vezes nem assumem, mas via de regra não é assim. E a gente se acostuma aqui dentro a realmente a existência de uma subalternização de pessoas. Porque nós somos tão excelentes, e o professor Pablo falou disso com primazia. Né? Nós somos tão excelentes, sabe, professor, que todo dia nós escutamos isso, desde o momento em que entramos na nossa casa. Excelência, excelência. E nós acreditamos nisso. É um uniforme do alfinete. Exatamente. E só resta isso. Vivo. Exatamente isso. Isso é tão machadiano. Então, quando a primeira vez que eu li o conto, eu falei assim, meu Deus, mas que reflexão. É exatamente isso. Nós sem toga não somos nada. Né? Será que alguém me reconheceria como só a Cristina? Né? Ali no supermercado da esquina? Ou será que eu sempre preciso da toga, que é justamente o uniforme do alferes, né? Dentro de um contexto, na verdade, institucional, onde todo mundo me acha excelente, ninguém sabe meu nome. Né? É claro que as pessoas que já estão comigo aqui há muito tempo sabem meu nome, César, eu sei o seu. Mas isso é verdade ou não é verdade? Eu queria até ouvir o César sobre isso, para não achar que de repente estou fazendo uma interpretação muito bizarra. Não, não tá não. Só tinha dizer isso. Na realidade, eu estou bastante tímido aqui por conta do fato de que a nossa estrela é a doutora Roberta, né, que veio mostrar o livro hoje. Mas eu fiquei também muito impressionado com a fala do professor Pablo, obviamente também do doutor Luiz, mas são duas questões que são importantes. Uma questão do direito como instrumento de dominação. E nós que trabalhamos no direito penal, nós sabemos que qual é o problema? Você estuda direito penal muito a fundo. E eu sou professor de direito penal da faculdade, onde a Roberta até concluiu lá o seu mestrado. Que você estuda direito penal, aí você começa a achar que você conhece, especializa, aí você vem aquela pergunta simples: para que serve o direito penal ou para quem serve o direito penal? Talvez seja um instrumento da dominação, eu até nem ficaria tanto no sistema penitenciário, eu acho que a própria existência dele. E aí é curioso que o trabalho que eu tenho recentemente, que eu não quero insistir, não só porque eu tenho mais Machado de Assis, nós tivemos aqui, a professora Roberta colocou uma invasão europeia. E essa invasão europeia ela foi uma invasão bastante sangrenta, né, com muitas mortes. E na realidade, quando nós estabelecemos o surgimento do direito no Brasil, sobretudo positivado, ele vem com essa cultura europeia. A nossa influência toda é uma influência que o direito italiano, né, depois vem o direito alemão. E com esse direito modificado vieram as regras, como por exemplo não matar. Para quem causa morte, você vai impor uma pena. Né? Então foi curioso, porque chegaram e dizimaram povos, matando muita gente, e depois que mataram, tiraram uma lei dizendo não pode matar. Não pode mais matar, não pode matar. E esse autor ele até coloca, por que não fizeram essa lei antes, né, de praticar tudo? Porque a lei vem depois, porque vem também muito mais como instrumento de dominação. Quer dizer, agora que eu assumi isso aí, eu preciso criar regras e essa é a dominação. E aí, eu tinha falado antes, obviamente talvez, não sei se foi bem compreendido, porque o professor Pablo foi muito mais preciso do que eu estava pensando, mas é a literatura dando voz, talvez, eu não diria até aqueles que não participaram da história, mas a história real. Porque quem constrói a história que nós aprendemos, que a professora mencionou, realmente a lei dos sexagenários, né, a lei do ventre livre, os sexagenários, que no fundo é só isso, porque ela mesmo aquilo que a gente aprendeu na escola, a gente aprende a partir de uma perspectiva que é a perspectiva de quem criou. Né? A Princesa Isabel, como a grande redentora, né? E fora outros temas, que todas aquelas alaiadas, baianadas, nada disso a gente vai descobrir, não vão aparecer uma vez, então nem pensar, não vão aparecer no livro histórico. Mas vão aparecer na literatura.
quer dizer, a oportunidade que a gente tem de conhecer, aprender e entender, vai ser exatamente na literatura. É por isso que eu não me sinto nem um pouquinho à vontade de fazer qualquer crítica a Machado de Assis, sobretudo pela a envergadura do autor dessa natureza. Mas também me parece demais querer exigir eu escolher uma maneira, quer dizer, é abolicionista, e ele vai ser abolicionista a partir da minha perspectiva. Quer dizer, como eu disse, eu gosto muito do Lima Barreto, que assumiu de uma maneira muito mais clara, a partir da perspectiva dele. Ele pode dizer que ele é mais claro ou menos claro, não assumir esse mais incisivo ou não assumir esse posicionamento, a partir de uma perspectiva que eu escolhi. Tá? Então eu vou fazer uma leitura a partir dela. Mas o fato é que ambos trouxeram, cada um ao seu jeito, um retrato de como é que a sociedade vivia. O que a gente não vai encontrar no livro de história, né, que de alguma maneira o professor Pablo até com uma maneira muito mais clara que ele colocou. Isso também me pareceu bastante interessante. É só para pegar o seu gancho, porque eu concordo com você plenamente, e nós já falamos sobre isso aqui, porque se eu sair lá do gabinete e for para o restaurante, exatamente ninguém sabe o nome, excelente o tempo todo. Uma vez o produtor deve ser excelente mesmo. Depois de 30 anos você acredita nisso. Mas enfim, porque tem uma outra questão também, que a gente também está olhando a partir, talvez, da nossa experiência como juiz, para aqueles que nos chamam, mas tem uma questão do subalternizado também, que você cria essa cultura, igual que você de alguma maneira também colocou, de isso também vai aparecer no Mariana, quando você aprende que você não pode sequer gostar do Senhor, amar então nem pensar, né? Então porque você incute em você mesmo essa subalternização. Ela é criada, né? E até hoje se trabalha o tempo todo com isso. É uma das grandes discussões que a gente está tendo aí na eleição que vem no domingo, embora ela esteja embutida. Mas também tem um momento em que isso é assimilado, que é assimilado e vai acontecer que eu às vezes percebo uma certa sensação de felicidade em quem se dirige dessa maneira, que também me causa uma certa perplexidade, mas é um jogo que é difícil da gente resolver, porque esse jogo parece que já está bastante feito, já está funcionando há muito tempo, provavelmente que a gente tem que romper isso aí. E aí, esse ponto, eu acho que o seu trabalho também atende bastante sobre essa perspectiva. É só isso aí. Eu acho que a professora Roberta aqui está bom. Essa questão que a Cristina e César trouxeram, né, da excelência, tem tudo a ver realmente com o espelho, principalmente porque trata-se também de títulos, né? Então, na semana passada eu fui a São Paulo lançar um livro. E aí, algumas pessoas perguntam, como é que eu me refiro a você, doutora Roberta, né? Com aquela coisa bem respeitosa. Eu assim, gente, como que é curioso, né? Eu tenho pavor a títulos, né? Então, assim, pode falar Roberta, Berta, né? Somos todos, assim, iguais. A diferença é que cada um tem a sua profissão, né? Você é artista, a questão era a moça. Eu sou escritora, sou professora, mas algumas pessoas se prendem muito a isso, né? A títulos, né? Se apresenta já como eu sou o doutor tal, eu sou a doutora tal, para criar esse certo distanciamento e qualquer sensação que você tem, ainda que mínima, de poder, te faz, ao ver dessa pessoa, ser uma pessoa melhor e diferenciada. Né? Isso também é uma coisa que incomoda bastante e que está presente no Conto do Espelho, né? Eu queria ouvir um pouco o Dr. Luiz Henrique, como é ser um advogado negro no Brasil de hoje. É difícil falar, ou não. A gente se cobra mais, um advogado negro se cobra mais.
ele tem dificuldade para estudar, às vezes tem que ajudar a família, estuda à noite, trabalha de manhã. Às vezes se coloca de forma inferiorizada quando vai para o tribunal. Pode ser complicado. Mas depois que você vai passando o tempo, tem a ajuda de outros amigos, se ele sabe se relacionar com outros advogados, a coisa vai mudando. Eu, por exemplo, um escritório de advocacia elitista, eu trabalhava na Barra da Tijuca, eu não tinha aquele reconhecimento, que às vezes você não quer nem o salário, o reconhecimento é mais importante que o salário. E eu tive que sair de lá porque a remuneração era muito baixa e tal, e logo depois aconteceu alguma situação, alguma diligência, mas chama o Luiz Henrique lá que ele resolve. Não querendo me enaltecer, mas hoje eu tenho parceria com esse escritório, eu já saí de lá há 5 anos. O advogado que eles colocavam na banca, que era o advogado de banca, eu era advogado de rua, ele me liga me consultando: o que você acha daquele entendimento, o que você pensa de fazer aquilo? Então, a advocacia, mais que quebrar barreiras, é se dedicar. Uma hora alguém vai reconhecer o seu valor, como a EMERGE reconheceu o meu valor. Quem sou eu para estar aqui na escola de magistratura? Para mim é uma honra, um privilégio, é um reconhecimento também. E é reparação, o que eu não falei, que eu devia ter citado. O senhor levou um bom exemplo de reparação da escravidão. E a doutora está de parabéns. Eu não sei se eu atingi o que a senhora me perguntou. Não, sim, com certeza. Mas o que eu posso falar para o público é não se deixar levar sempre pelo lado negativo, pesado. Tenta se esforçar, estudar. A sua hora vai chegar. Em algum momento a sua hora vai chegar. Deus vai olhar para você e vai ver que você se esforçou e esse momento vai chegar. E obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor Luiz Henrique. Roberto, eu queria terminar essa nossa roda de diálogo com você falando um pouquinho da importância da gente ressignificar as palavras, porque eu acho que isso é uma coisa que surge no teu livro, surge muito bem, e é uma coisa, e depois eu até queria também talvez ouvir o professor Paulo a respeito disso, porque isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Talvez vamos fazer o contrário, primeiro ouvir o professor Paulo e depois ouvir a Roberta para finalizar, né? Como é que isso é na sala de aula, quando você muda nomenclaturas e as pessoas não aceitam isso? Elas acham, mas isso não tem nada demais. É uma frase que eu escuto muito recorrentemente. Mas isso é uma bobagem, isso não é nada demais. Isso é mimimi, exatamente. Não é à toa que eu uso, né, esse conto como recurso didático-pedagógico para disciplinas de ética, por exemplo. E quando eu escuto isso, eu tento provocar essa reflexão de que a relação que a gente estabelece com nós mesmos, ela também está mediada por esse olhar de fora. Né? E os títulos, né, de alguma maneira, todos nós projetamos uma imagem em função da qual a gente espera ser reconhecido como alguém digno de estima e respeito. Né? A questão é que o projeto colonial aqui foi profissional nesse sentido de distribuir, né, quem são as pessoas que realmente têm o título e podem ser reconhecidas como dignas de respeito e estima, e quem não pode, e quem está proibido, né, quem pode ser bem tratado, quem pode ser maltratado. Isso permanece. Quando eu escuto isso, é aquela história, né? Como é que você conversa com alguém que não está disposto a encarar o espelho lá do Machado, né, do Jacobina, e reconhecer que essa resistência é o seu uniforme. E você vai permanecer sozinho, como ele ficou. A única coisa, né, eu acho muito interessante, leiam, né, quem não leu, por favor, ele permanece sozinho. A única forma dele evitar a desintegração total ontológica dele era ele colocar o uniforme e se olhar no espelho, que foi a única maneira que ele conseguiu
né, ancorar sua presença no mundo. E tem muitas pessoas que não estão conseguindo, né, ancorar sua presença no mundo porque a gente não quer ressignificar palavras. E as imagens também são construídas com palavras. As imagens que a gente forma sobre quem somos, sobre quem o outro é, também são formadas, sobretudo por palavras, né, até formarem narrativas. Então, esse é um exercício, é um convite, né? É um convite para a gente pensar essa relação entre reconhecimento e a forma pela qual a gente estabelece as imagens, né, em virtude das quais a gente distribui as considerações, né? Enfim, não é mimimi, assim, as palavras contam demais para essas coisas, né? E, sobretudo, aprender uma coisa que eu acho que é uma competência fundamental que deveria estar no currículo da educação básica até o ensino superior, aqui nos cursos da EMERGE, da Fiocruz, etc. Aprender a ouvir. Como é que a gente... É uma habilidade que a gente precisa aprender também, é uma arte, né? E às vezes a gente não quer o quê? A gente, né, quer tirar um uniforme. É um convite para tirar um uniforme do alferes. Ouvir é um convite. Muitas vezes se despide de si próprio para se transfigurar na outra coisa. Não é um exercício fácil, mas é um exercício absolutamente necessário. Essa questão da significação das palavras é muito importante. Aqui no livro eu trato especificamente do escravo escravizado, né? De como que a gente ao longo dos anos e séculos sempre falou escravo, 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 sem se atentar, né? Que na verdade a melhor forma de você falar seria na verdade escravizado, porque escravo seria um substantivo, né? Seria basicamente como se aquela pessoa nascesse escravo, né? Fosse algo inato a ela, quando na verdade todo mundo sabe que as pessoas foram arrancadas dos seus países de África para virem para cá serem escravizadas. Então por isso que eu acho muito importante a gente de fato trocar essas palavras, em que pese alguns autores, e que inclusive fizeram grandes trabalhos sobre o tema, falarem que na minha obra eu uso escravo e escravizado. Então eu penso, poxa, fez um trabalho tão grandioso, mas não compreendeu. Laurentino faz isso. Laurentino Gomes faz isso. E aí não compreende, né? O trabalho dele é brilhante nos 3 volumes. Só que eu acho muito importante a gente mudar isso também. Mudar a forma pela qual a gente vê aquilo. Utilizar a palavra escravo para mim seria, na verdade, a gente utilizar a palavra que foi dada pelo opressor, né? Pelos senhores, pelas sinhais, enfim, reproduzir isso. Como se não fizesse diferença. As palavras têm muita força, então está na hora da gente trocar. Eu utilizo aqui o exemplo, por exemplo, de Bell Hooks, né, que ela fala, né, como que a gente trocou, por exemplo, a palavra lesbianismo, homossexualismo, tudo de ismo, de doença, para homossexualidade, para lesbianidade. Então, assim, a gente precisa trocar as palavras à medida que a gente vai compreendendo a nossa história e a importância disso. Para você, por exemplo, pode ser uma coisa insignificante, mas a gente não está sozinho, né? A gente precisa também ter empatia. O mesmo exemplo também é a questão do nome social, que é tão importante para mulheres e homens trans. Então, quando aquela pessoa se vê chamada pelo nome pelo qual ela se reconhece, isso é algo importantíssimo, quando ela consegue trocar o documento dela. Então, eu faço questão, por exemplo, nas minhas aulas, eu dou aula, como eu disse, de questões raciais e de gênero, a gente tem um grupo de estudos, todo mês a gente discute uma obra sobre ou questões raciais ou de gênero, e lá no nosso grupo tem pessoas negras, trans, brancas, enfim, só que a gente faz o formulário, e aí eu pergunto seu nome social, enfim, isso é muito importante. A gente precisa chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Então são coisas que eu acho muito importante. A sociedade, ela precisa mudar, e ela só muda quando a gente tem essa mentalidade de conseguir compreender a grandiosidade que é isso. Eu coloco inclusive a questão da nomenclatura do negro, né? Que os indígenas, por exemplo, eram chamados de negros da terra, porque negro era sinônimo ali naquela época de escravo.
Então, como que essa palavra também foi ressignificada pelo movimento negro, como que é importante a gente utilizar a palavra preto, a diferença, né, de preto, negro, pardo, enfim, tudo isso é muito importante e não é, obviamente, mimimi. Você compreender isso, principalmente eu sendo uma pessoa branca, uma mulher branca, é você já entender o seu lugar especificamente nessa luta antirracista, né? Senão você fica só nas palavras, né? Ah, eu sou antirracista, beleza, mas o que você está fazendo? Né? Você está compreendendo de fato? Você está tendo seu letramento racial? Está lendo os autores e autoras que tratam do tema? Na minha banca, por exemplo, de mestrado, eu fiz questão de escolher, né, os integrantes. Então foi o professor Fábio Chicaira, que foi meu orientador da FNB, junto com o professor César, e eu fiz questão de chamar Rodney William, que é um homem negro, babalorixá, doutor em ciências sociais. Então ele trouxe todo esse background dele em ciências sociais e como um homem de uma religião de matriz africana para ler o livro. E trouxe a professora Vlamir Albuquerque, que é da Faculdade da Bahia, uma mulher negra que faz um trabalho importantíssimo nesse setor. Então, a gente também pensar em representatividade, né? Não só na televisão, no filme, mas também nos espaços acadêmicos. Isso é muito importante, porque a gente precisa reconhecer a sociedade brasileira ali. Então, quando eu entro num lugar agora, né, depois do letramento que a gente vai adquirindo, e vejo, por exemplo, só pessoas brancas, eu vejo que tem algum problema ali. Peça de teatro, enfim. A gente não vê uma ocupação, uma representatividade, isso causa incômodo. E é para causar incômodo, é justamente para isso. E não só causar incômodo, como também cobrar, né? Porque aí também, se você fica calado numa situação dessa, de nada também adianta, né? A gente precisa usar, né, também a voz, a visibilidade. No canal, por exemplo, lá do Justa Causa, a gente faz questão de trazer sempre essas pautas, porque é importante. E tem muita gente que é muito resistente quanto a isso, quanto a essas mudanças na sociedade, infelizmente, né, pessoas retrógradas. Mas eu tenho fé e esperança de que somos mais, somos maior número. As pessoas que querem realmente as mudanças precisam se também conectar, né, e se unir. Então, por isso também foi importante essa estreia do Café Literário aqui com Machado de Assis. Que bom. Obrigada, Roberta. Eu vou pedir para você pensar, se você tivesse que pensar um parágrafo do teu livro para deixar de mensagem aqui para nós. Qual seria dessas muitas páginas carregadas de emoção, tão machadianas e com tantas mensagens, o que você leria aqui para nós? Enquanto você procura, eu vou fazer um merchanzinho. César, Luiz Henrique e Pablo, a gente agora no mês de novembro vai ter pela primeira vez a entrega a 4 pessoas negras, 2 homens e 2 mulheres, do troféu Esperança Garcia, uma figura emblemática da luta exatamente antirracista e anti-escravocrata. E essa iniciativa foi uma iniciativa do nosso Conselho Consultivo e do nosso colega André Nicoliti, que tem um fórum de discussão, fórum permanente de raça e gênero, uma iniciativa muito importante. E esse troféu ele entra, na verdade, nos regulamentos da ENERJ como um troféu, uma premiação somente para pessoas negras que têm uma luta antirracista. Então, para que não venha amanhã depois alguém mude, vamos dizer assim, o ritmo dessa prosa, né? Nós deixamos isso, vamos dizer assim, certificado nos nossos estatutos aqui da ENERJ. Maravilha isso. Falar de Esperança Garcia, falar de Luiz Gama. Eu, quando fiz a faculdade de Direito, eu não conhecia os dois. E conheci o Luiz Gama num encontro fortuito num sebo. Caiu o livro dele assim, eu falei, gente, quem é esse cara? Com um título tão diferente, o livro, Orfeu de Carapinha, quero saber quem é. E aí, nossa, me apaixonei. O Luiz Gama realmente se tornou uma grande referência.
Eu fico muito feliz de ter agora filmes sobre ele, diversos livros e trabalhos, e agora a Esperança está vindo também. A gente precisa realmente, sim, trazer as mulheres, trazer realmente a nossa história, né? E tantas outras que tiveram. Então, também, se puder deixar uma recomendação, assistam ao documentário A Última Abolição, que é sensacional sobre isso. Bom, eu escolhi aqui um trecho da crônica de Machado de Assis, que ele escreveu logo depois do 13 de maio. Ele fala assim: a preta Ana dormiu na escravidão, não sabendo até ontem que estava livre, mas como o sono da escravidão só se prolonga com a dormideira do chicote, a preta Ana, para não acordar e saber casualmente que a liberdade começara, bebia de quando em quando a miraculosa poção. Então, ele já está aqui trazendo, né, que abolição foi essa? Né? Eu não percebi tanta diferença assim do 13 para o 14 e agora para 2022, né? Tantos reflexos e tantas as consequências foram dessa dita abolição tão tardia. Então eu deixo essa reflexão de Machado, que ainda infelizmente é atual. Obrigada a todos. Obrigada.